Aquela tarde parecia como qualquer outra, mas logo se transformaria em um pesadelo que jamais conseguiria tirar da cabeça. Sou coveiro há mais de 15 anos, e por mais que algumas coisas sejam estranhas nesse trabalho, nunca imaginei que passaria por algo assim. Tudo começou quando fui chamado para um serviço de exumação em um cemitério isolado, afastado da cidade. O caso era incomum, pois envolvia o corpo de uma criança, e como todos sabem, a exumação de um corpo infantil sempre gera mais atenção, mais discussões. Chegamos ao cemitério no final da tarde. O céu, carregado de nuvens escuras, parecia anunciar uma tempestade, mas até aquele momento o tempo estava estranho, apenas pela sensação de aperto no peito. Não gosto do clima desses lugares. É uma sensação constante de algo pesando no ar. O cemitério estava deserto, com túmulos cobertos por musgo e folhas secas espalhadas pelo chão. Alguns dos caixões estavam visivelmente deteriorados, a madeira já se desfazendo com o tempo. O corpo da criança havia sido enterrado ali há apenas 5 anos. Não era comum que exumassem corpos tão jovens, mas os familiares, desconfiados de algo relacionado à morte da menina, queriam repor a certeza sobre o que aconteceu. O pedido era simples: tirar o corpo, verificar as condições e ver se havia algum sinal de erro ou, de algum modo, algo que indicasse morte precoce ou qualquer outra anomalia. A primeira coisa que me chamou a atenção quando começamos a abrir o túmulo foi o cheiro. Não era o cheiro normal da terra, nem o odor de um caixão em decomposição. Era mais intenso, mais pungente. Algo pesado no ar, como se o tempo ali dentro tivesse sido mais cruel do que o necessário. Quando finalmente abrimos o caixão, encontrei o corpo da menina intacto, em um estado tão preservado que me fez questionar se o tempo realmente havia passado. Mas o que me fez parar e pensar foi o boneco. Lá, ao lado do corpo da criança, deitado de forma estranha, estava um boneco de pano, sem nenhum sinal de desgaste, como se tivesse sido recém-feito. Era um boneco simples, de roupas sujas, cabelos de lã e um rosto com um sorriso torto. Não havia nenhum motivo para que aquele boneco estivesse ali. Aquilo não fazia sentido. Nenhum objeto pessoal foi enterrado com a criança, nada além do corpo. Enquanto a equipe examinava o corpo, comecei a sentir um calafrio. De alguma forma, parecia que o ambiente estava ficando mais frio, mais denso. Olhei para os meus colegas, mas ninguém parecia notar. A sensação de desconforto estava aumentando, e foi então que algo estranho aconteceu. Ouvi uma risada baixa, quase imperceptível, vindo de algum lugar no fundo do cemitério. Não era uma risada comum, algo quase inumano, como se fosse uma voz de criança. Olhei para os outros, mas ninguém parecia ter ouvido. Fui até o fundo do cemitério na direção da risada, mas não encontrei nada além de sombras e a escuridão crescente da noite. Conforme as horas passavam, o clima só piorava. Os vultos nas sombras pareciam mais intensos, e eu começava a ouvir barulhos estranhos, passos que não pertenciam a ninguém, risos distantes e até mesmo vozes que chamavam meu nome de maneira sussurrada, como se uma criança estivesse tentando se comunicar. Isso foi o suficiente para me fazer questionar a sanidade de tudo aquilo. Os coveiros começaram a agir de maneira estranha também. Eles estavam inquietos, pareciam desconcentrados e começaram a se afastar uns dos outros. Era como se algo estivesse nos observando, algo invisível, mas muito real. Todos estavam começando a ver e ouvir a mesma coisa. A situação só piorou quando um dos coveiros, visivelmente abalado, me disse que tinha visto uma criança no topo de um dos túmulos, olhando fixamente para ele. Ele me descreveu a criança de maneira assustadoramente precisa, mas ninguém mais viu. Ficamos em silêncio por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Mas à medida que a noite avançava, a tensão se tornava insuportável. Já não era mais possível ignorar o que estava acontecendo. Todos começamos a sentir um mal-estar crescente. Até o próprio boneco, que havia sido deixado ao lado do corpo, parecia diferente.
De alguma forma, ele parecia mais vivo. Eu não conseguia olhar para ele sem me sentir estranho. Era como se ele estivesse observando todos os nossos movimentos. Antes que eu pudesse pensar mais a fundo sobre o que estava acontecendo, comecei a sentir uma pressão no peito, como se algo estivesse me apertando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Nesse momento, tomei a decisão de me afastar um pouco para tentar pegar ar e limpar a mente. Sabia que, por algum motivo, aquele lugar estava começando a me afetar de maneira que eu não conseguia controlar. E é exatamente nesse ponto que vou pedir para que você, que está assistindo a esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O que está acontecendo aqui só fica mais estranho a cada minuto. E eu tenho certeza de que você não vai querer perder a continuação dessa história. Agora voltemos à história. Eu sabia que estava começando a perder a cabeça. O cemitério parecia ter ficado ainda mais silencioso, como se todo o som tivesse sido abafado, engolido pela escuridão que se estendia ao nosso redor. O ar estava espesso e a pressão no meu peito só aumentava. Me afastei do grupo, tentando controlar a ansiedade. Quando me virei para olhar em volta, notei algo que fez meu sangue gelar. O boneco estava fora do caixão. Ele estava ali, deitado sobre o solo, como se tivesse sido colocado cuidadosamente. Fiquei parado, os olhos fixos naquele boneco que agora parecia ainda mais estranho. O sorriso torto no rosto de pano parecia zombar de mim, e por um instante juro que vi um leve movimento no tecido, como se ele tivesse se mexido. Mas como poderia? Era só um boneco, certo? Os outros coveiros ainda estavam lá, distraídos com os detalhes do corpo e a caixa vazia. Ninguém mais havia notado a mudança. Senti uma necessidade urgente de me afastar, mas algo me impedia de sair dali. Eu sabia que se fosse embora, algo pior aconteceria. Algo estava me prendendo naquele lugar. Fui até o boneco e, ao me abaixar para pegá-lo, percebi que a terra ao redor estava mais solta do que o normal, como se algo tivesse sido cavado recentemente. Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada invadir minhas narinas, e então, ao tocá-lo, senti uma leve vibração. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se algo estivesse vivo ali. A sensação de pavor foi imediata. O boneco parecia tão inofensivo, mas de alguma forma ele tinha se tornado o centro de algo muito mais perturbador. Fui até os outros tentando agir naturalmente, mas o clima entre nós estava tenso. Todos pareciam estranhamente calados, como se evitassem olhar um para o outro. Decidi perguntar se alguém mais tinha visto o que eu vi, mas logo percebi que já não seria necessário. Todos estavam começando a se afastar lentamente, com expressões de desconforto, e seus olhares eram vazios, como se não conseguissem mais se concentrar. Uma das minhas colegas, que estava mais próxima do caixão, olhou para mim com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que a fez congelar. Eu me aproximei dela, mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela sussurrou: "A criança, ela está aqui." Ela falou isso tão baixo, tão cheia de medo, que mal consegui ouvi-la. Mas o medo no tom da voz dela era inconfundível. No começo pensei que ela estivesse exagerando. Eu mesmo tinha ouvido aquela risada, mas poderia ser apenas um som vindo da natureza. No entanto, a tensão crescente no ar não me permitia mais pensar de forma racional. O que estava acontecendo ali não podia ser explicado. Nenhum de nós estava preparado para isso. Foi então que o segundo coveiro, mais calado, me olhou com uma expressão de pânico. Ele tinha a cara pálida, como se tivesse visto algo impossível de ser ignorado. Eu vi ela, ele disse, a voz trêmula. Ela estava lá, em cima do túmulo, com aquele boneco nas mãos. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, todos entendemos o que estava acontecendo. A criança, ou o que quer que fosse, estava ali com a gente. O boneco, de alguma forma, estava conectando tudo, trazendo o que estava enterrado de volta à superfície.
A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo, como se cada um de nós fosse o próximo alvo. Decidimos então encerrar o trabalho e voltar para o posto de controle. A ideia de continuar no cemitério, onde a atmosfera estava cada vez mais carregada, era insuportável. Mas quando começamos a nos afastar, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. O caminho de volta parecia mais longo e cada sombra no nosso caminho parecia se mover, como se fosse viva. E então, no meio da caminhada de volta, ouvi uma voz fraca, quase inaudível, chamando meu nome. Olhei para os outros e eles pareciam igualmente paralisados, como se tivessem ouvido também. Mas o som parecia vir de todos os lados. O boneco, agora vazio em meu campo de visão, parecia estar em todo lugar. Era como se ele estivesse nos cercando. A noite ficou ainda mais densa, mais opressiva. Não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas fruto da minha mente. Estávamos sendo observados, perseguidos por algo que não podíamos ver, mas que podíamos sentir em nossos ossos. Antes que tudo se tornasse insuportável, foi nesse exato momento que a pressão aumentou tanto que eu quase perdi o controle. O que estava acontecendo com a gente? O que realmente estava no túmulo da criança? Qualquer resposta parecia tão distante, tão impossível de entender. E é por isso que você precisa continuar assistindo. O que nos espera no final disso tudo? Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O que está acontecendo no cemitério é apenas o começo de algo ainda mais terrível que se aproxima. A tensão no ar parecia se esticar, como um fio prestes a se romper. Cada passo que dávamos em direção à saída do cemitério nos deixava mais ansiosos, mais desesperados para escapar daquele lugar. Mas o caminho nunca parecia terminar. As sombras pareciam se esticar e se contorcer ao nosso redor, distorcendo-se de maneiras impossíveis. Os barulhos, antes fracos e distantes, agora eram intensos. Passos, risadas abafadas e até mesmo sussurros, como se alguém estivesse chamando nossos nomes. Era um pesadelo. Eu sentia o peso no peito aumentar a cada segundo, como se o ar estivesse se tornando mais denso e difícil de respirar. O coveiro que estava mais à frente parou repentinamente, e a expressão em seu rosto era de pura terror. Ele olhou para trás, os olhos arregalados, e balbuciou algo que mal conseguia entender. Está atrás de nós. Olhei em volta, mas não vi nada. Só as sombras, os túmulos e o caminho estreito à frente. Mas o medo que estava estampado no rosto dele era inconfundível. Ele virou-se bruscamente, tentando correr de volta, mas algo o fez parar. Eu ouvi um estalo, um som abafado, como se ele tivesse batido contra algo invisível. Quando ele olhou para o chão, seus pés estavam presos, como se a terra tivesse se fechado em torno dele, o prendendo. Aquele momento congelou o tempo. O medo tomou conta de todos nós. Era como se estivéssemos em um pesadelo coletivo, cada um de nós preso à sua própria visão distorcida da realidade. O coveiro que estava preso à terra começou a gritar, desesperado, tentando puxar os pés de volta, mas não havia nada visível a impedir sua fuga. Eu queria correr, mas o medo me paralisava. Então algo ainda mais insano aconteceu. O boneco, o maldito boneco, apareceu no meio do caminho. Não sei como nem quando, mas ali estava ele, deitado sobre o solo, com os olhos fixos em mim. O sorriso torto no rosto de pano parecia agora zombar de toda a nossa existência. Eu podia jurar que vi os fios do cabelo de lã se mexendo, como se o boneco estivesse vivo, como se ele estivesse respirando. Eu não conseguia mais racionalizar. O boneco não deveria estar ali. Ele havia sido deixado dentro do túmulo, mas agora estava conosco, claramente fora do caixão. Uma sensação de desespero tomou conta de mim, e foi então que os barulhos começaram novamente, agora muito mais próximos. Passos, risadas e, finalmente, uma voz.
Uma voz que parecia ser de uma criança, mas distorcida, como se estivesse sendo falada por algo muito mais velho e maligno. Vocês não podem fugir. A voz sussurrou, com um tom de prazer macabro. Ela vai pegar todos vocês. Olhei para os meus colegas, mas eles estavam paralisados, com os olhos vidrados, como se estivessem sob algum tipo de feitiço. Nenhum de nós parecia mais capaz de raciocinar. O tempo parecia ter desacelerado ainda mais, como se estivéssemos presos em um pesadelo sem fim. O ar estava pesado e frio, e a pressão que eu sentia em meu peito não diminuía. Eu sabia que precisava sair dali, que todos precisávamos sair, mas as sombras pareciam se fechar em torno de nós. O boneco estava agora na frente de todos, bloqueando nosso caminho. Cada um de nós, sem dizer uma palavra, começou a dar um passo atrás, mas algo não estava certo. O cemitério parecia se estender para longe, as sombras se alongando como se não houvesse fim para aquele lugar. E então, algo dentro de mim finalmente quebrou. Fui tomado por um impulso irracional e desesperado e comecei a correr, sem olhar para trás. Os outros me seguiram, mas eu sabia que algo estava nos observando. O boneco parecia se mover, como se estivesse nos perseguindo, se aproximando cada vez mais. A voz de criança ainda ressoava em meus ouvidos, mais forte, mais próxima. Ela está indo atrás de você, sussurrava a voz com um tom cada vez mais histérico. Corri sem parar, sem olhar para o que deixava para trás. Tudo parecia um borrão, o cemitério, as sombras, os vultos que nos cercavam. O medo me impelia a continuar, mas algo dentro de mim sabia que nada disso tinha fim. O que havia acontecido ali não era algo que simplesmente desapareceria. O boneco, a risada, a presença invisível que nos cercava, tudo parecia tão real. Quando finalmente consegui chegar até a entrada do cemitério, olhei para trás, sem conseguir controlar a respiração ofegante. Estava em pânico, mas o cemitério estava vazio, silencioso novamente. O boneco, os vultos, tudo havia sumido. Era como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia. Eu sabia que não estava sonhando. Olhei para os meus colegas. Todos estavam em silêncio sem saber o que dizer. As expressões em seus rostos eram de puro medo. Não havia mais palavras. O que quer que tivéssemos enfrentado não poderia ser explicado. Não agora, não ali. Mas uma coisa era certa. Algo naquele cemitério não queria que saíssemos vivos. Eu estava sem fôlego, meu corpo ainda tremendo com a adrenalina. E o medo que dominava minha mente não parecia querer desaparecer. Mas algo, talvez o instinto de sobrevivência, me fez continuar. Eu e os outros coveiros ficamos parados ali por um momento, na entrada do cemitério, tentando processar o que acabamos de vivenciar. O silêncio era ensurdecedor, mas diferente do que estava antes. Agora parecia normal, como se o cemitério finalmente estivesse em paz. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo o que havíamos experimentado foi apenas um pesadelo coletivo, um momento de delírio causado pelo medo. Talvez o cemitério tenha causado isso, ou quem sabe as tensões do trabalho e o fato de estarmos em um lugar tão isolado. Eu queria acreditar que tudo tinha acabado ali, que tudo voltaria ao normal. Nos afastamos do cemitério em silêncio. Cada um de nós parecia carregar o peso de algo que não podia ser compartilhado ou explicado. Chegamos à cidade e o peso no meu peito começou a diminuir. Os vultos e a sensação de ser observado desapareceram. O sol estava começando a nascer, banhando a cidade com uma luz suave, quase reconfortante. Passaram-se dias desde aquela noite, e o que parecia ser uma experiência aterradora começou a se diluir na minha memória, como um sonho distante. Os coveiros envolvidos no incidente pareciam ter se recuperado, embora todos nós carregássemos aquela marca silenciosa, algo que não podíamos simplesmente esquecer. O corpo da criança, o boneco, tudo isso parecia ter sido uma ilusão causada pela nossa mente. Mas algo dentro de mim
algo profundo e sombrio. Sabia que não poderia ser assim, porque uma noite, ao passar pela entrada do cemitério, eu vi algo. Um boneco, de pano, de roupas sujas e sorriso torto, estava ali, parado no portão, como se estivesse me esperando. Meu coração parou por um instante. Eu sabia que aquela presença nunca realmente se foi. Algo continuava lá, no fundo daquelas sombras, esperando e talvez até observando. Mas por enquanto, tudo parecia bem. Não havia mais risadas nem sussurros. O que quer que fosse, parecia ter se acalmado. E foi isso que me trouxe de volta ao início de tudo. Eu sabia que havia algo de errado, mas hoje, agora, naquele momento, eu apenas agradecia pelo silêncio. Porque em algum lugar, nas sombras de um cemitério isolado, algo ainda estava lá. Algo que nunca poderia ser explicado. Então, se você está vendo essa história até agora, quero agradecer por acompanhar. Se você gostou do que ouviu, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Há histórias por aí que ainda não foram contadas, e talvez a próxima, talvez a próxima seja ainda mais assustadora. Agora, você pode fechar os olhos e tentar esquecer, mas sempre que passar perto de um cemitério, talvez se lembre do que eu contei. Porque no fundo, todos nós sabemos que nem tudo o que está enterrado fica realmente em paz. Se você chegou até aqui e ainda está com aquele frio na espinha, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma história aterrorizante como essa. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que está por vir. E lembre-se, no escuro, as coisas podem ser ainda mais assustadoras do que você imagina.